Oi, tudo bem, toda minha pessoas, toda minha gente em todo o mundo. Espero que estejam bem. Meu nome é Ovidio Garcia e hoje eu vou estar falando de números ordinais em inglês. E quando você pode usar números ordinais em inglês corretamente. Vamos lá! Então, quando eu comecei a escrever a informação, a palavra diz ordinal numbers. Ordinal numbers. Eu vou falar a verdade. Esta é a primeira vez que eu he escutado essa palavra. Por quê? Nativos. Eu acho como 99,9% de população que fala inglês em Estados Unidos. Eu acho que eles nunca han escutado essa palavra. Porque não é uma palavra comum. Mas agora, numbers, número, isso sim. Mas, estes números se usam normalmente quando você está falando de um mês, do dia. E eu vou explicar a vocês como falar corretamente quando você querer compartilhar com uma pessoa um encontro de um mês e um dia, e para que você fale corretamente com um nativo. Então, eu vou aqui compartilhar umas dicas também quando eu vou estar falando de números e falar corretamente. Então, você vê aqui, eu coloquei números, como se escreve em inglês a palavra, e também aqui escrevi umas dicas. Mas primeiramente vou explicar, vou fazer pronúncia corretamente de números ordinais e vou explicar a você como pode falar corretamente. Então, o primeiro número do mês que se fala primeiro dia é first. 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 Então, quando você vai falar o número de mês de primeiro dia, você não pode usar number one. Você não pode dizer 1 of January or January 1. Se pode usar, mas não se usa muito. E as pessoas vão saber que você não está falando corretamente. Se pode, mas se você querer falar formal para que as pessoas possam entender a você, você vai usar a primeira palavra. Ok. Segunda palavra, se diz second. 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 Mas também, eu coloquei uma dica. Você não pode dizer dia 2 em um mês. Você não pode usar esse número e dizer 2 of January. Você está falando que quer 2 meses de janeiro. Não isso não se usa em inglês. Por essa razão, eu coloquei essa dica. Então, quando você está falando do dia segundo em inglês, você vai dizer second. Agora, third. 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 Agora, também eu coloquei uma dica. Você não pode usar número 3. Número 3. É quando você está falando de um dia do mês. Não se escuta bem. E pessoas você pode causar confusão a outra pessoa. Então, vamos ao seguinte número. Fourth. 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 Agora, seguinte número. Fifth. 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 Seguinte número. Sixth. 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 Seguinte número. Seventh. 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 Seguinte número. Eighth. 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 Seguinte número. Ninth. 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 Seguinte número. Tenth. 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 Seguinte número. 11th. 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 Seguinte número. 12th. 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 Seguinte número. 13th. 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 Seguinte número. 14th. 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 Seguinte número. 15th. 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 Seguinte número. 16th. 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 Então, esses são os primeiros números de número 1 ao 16. Agora, como vocês sabem que um mês normalmente são 31 dias ou menos. Agora, vamos a seguir com o seguinte número. 17th. 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 Seguinte número. 18th. 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 Seguinte número. 19th. 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 Seguinte número. 20th. 20th.
20th. Siguiente número. 21st. 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 Siguiente número. 22nd. 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 Siguiente número. 23rd. 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 Siguiente número. 24th. 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 Siguiente número. 25th. 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 Siguiente número. 26th. 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 Siguiente número. 27th. 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 Siguiente número. 28th. 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 Siguiente número. 29th. 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 Siguiente número. 30th. 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 Ya último número. 31st. 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 Agora, estos son os números que se usam quando você está falando de dias de um mês. Agora, eu vou repetir de novo, sem parar, todos os números. E você pode colocar atenção como minha boca começa a fluir, falando todos os números em ordem. Ok, vamos a começar ao primeiro. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 30th, 31st. No, desculpe. Ahí comencé ahí a hacer unas poquinho de trava-línguas para mim, porque hoje estava estudando um trava-línguas e está causando um pouquinho de confusão. Mas eu vou compartilhar com vocês uma dica antes de terminar. Há uns números. Vamos a começar com o número 18. 18. Quando você fala assim, 18. Esse é um número cardinais. Sim, isso é muito importante, essa dica, compartilhar. Você não pode, sim pode, mas normalmente você não pode usar muito números cardinais quando você está falando de dias de um mês. Agora lembro, essa é uma dica importante. Por isso é importante que você todo o tempo coloquem atenção a todo vídeo. Porque em situações, a informação volta ao meu cérebro e compartilho com vocês. Normalmente se cobre, estes são números cardinais. Normalmente se cobre, estes são números cardinais. 18. Agora, números originais, eu falo que, desculpe, eu acho que se fala assim. Aqui você fala 18. Este número pode causar confusão. Normalmente, esto pode causar confusão porque você quer colocar dois T's, duas letras T's. E você não pode colocar duas letras T's. Você tem que pagar uma letra e juntar as dois e isso vai falar 18th. É a mesma coisa aqui. Então, você não pode colocar dois T's. Quando você vai juntar os números originais, você não pode ter duas letras T's. Porque isso você vai estar escrevendo informação, não vai escrever corretamente informação. E estes números os que se usam quando você está falando de números originais em inglês para meses. Sim, se pode usar para outras coisas. Mas também, uma dica aqui. Quando você vai mudar quando vai de 20th, você vai mudar a 20th first. Também uma dica que vou compartilhar é como todo tempo quando diz first, você pode usar últimas letras. Vou mostrar primeiro. Você vê aqui quando diz first, esse número 1 e o ST. As últimas letras. Você pode colocar para fazer números originais em inglês. Também aqui second, você coloca as últimas letras. Também third, últimas letras. E você pode, fourth, TH. Essas coisas são umas dicas que você usa para quando você está usando esse estilo de números. Agora, vou voltar à minha outra dica que queria falar com vocês. É quando você muda a número 20, which is 20th em inglês. Com números originais. Surprise, motherfucker! Desculpe, essa é uma palavra difícil para mim falar. Em inglês é ordinal numbers. Agora, quando você vai mudar a 20th, aqui vai 20th first, 20th second, 20th third,
Você lembra que eu tenho first, second, third, comecei a princípio, você vai adicionar first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, e você somente em frente dele vai colocar o número 20. 20, 20, 20, 20, e você vai até o número 29th. Isso é uma dica que você pode usar rapidinha, que não é somente você repetir 20th, 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 e você vai ao princípio de vídeo que eu mostrei, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Essa mesma coisa quando você vai com números 30, que eu sei, isto vai ser um pouquinho difícil para vocês falar corretamente 30th e 30th, 31st. 30th e 31st. Então, espero que a minha informação ajude a vocês fazer like, compartilhar minha informação. Você pode enviar mensagens e você tem umas dicas de uns temas, de coisas que você tem muitos problemas que falar em inglês. Sim, mas eu gosto também de falar muito de trava-línguas. Vou fazer um trava-línguas para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. Eu sei que vocês gostam muito. Mas não sei. Quando eu já envie, vocês vão colocar decisão se vocês gostam ou não gostam de minhas trava-línguas, mas eu gosto muito. Por essa razão, eu tive um problema aqui falando, porque eu estava praticando, estudando trava-línguas antes de gravar, e o meu cérebro está por todos lados, eu acho que se diz, todos lados, e falando português e traduzindo em inglês. Oh, Deus, causa confusão. Mas estou muito agradecido pela oportunidade. E vocês lembram que eu amo todos vocês, loucamente. Todos tenham um bom dia.